Olá, que bom estar com você mais uma vez aqui para a nossa aula, o nosso encontro, toda quarta-feira às 20 horas, conteúdo novo aqui na plataforma. Você está gostando desse conteúdo? Então eu tenho um pedido especial para você. Por que você não transmite para outros o que você está aprendendo aqui? Você pode ser um professor de escola sabatina, de escola dominical, de catecismo, quem sabe na classe de jovens ou até mesmo no bate-papo com algum amigo. São muitas informações, então você também pode fazer outra coisa além de você mesmo ensinar. Você pode convidar outras pessoas para fazerem essa assinatura. Aí você dirá, poxa Rodrigo, mas já teve muita coisa para trás aí que meu amigo perdeu. Não tem problema. As aulas vão ficar sempre arquivadas ali na plataforma, gravadas ali. Se você então quiser assistir alguma aula passada ou assistir novamente, você pode. E se algum amigo ou amiga sua começar agora a assinatura com a gente, ele também pode assistir às aulas anteriores, não tem problema nenhum. E você está recebendo aí na sua casa, de uma maneira bem confortável, um conteúdo que é exatamente um conteúdo denso, pesado, mas espero eu com uma linguagem mais mastigada, mais didática, mas enfim, é o mesmo conteúdo que é dado numa faculdade de teologia. Como eu já mencionei anteriormente, no passado, para ter esse mesmo conteúdo, aprender esses termos técnicos que nós estamos usando aqui, com mapa, com slide, com tudo, você deveria fazer um vestibular e se matricular numa faculdade de teologia em alguns dos grandes centros do Brasil e mudar para aquele lugar ali. Agora não, você está aí no conforto da sua casa, você assiste a aula quando você quiser, a hora que bem entender. Se quiser assistir a aula de bermuda ou de cuecas e chinelo, ou debaixo da coberta, ou junto aí os dois namorados, não tem problema. Com a sua família, pode reunir todo mundo, enfim, dá para você assistir, tá bom? Tem muitas mulheres também que têm se interessado pela teologia e deixe-me falar aqui uma coisa interessante. A teologia, durante a sua trajetória, ela se demonstrou uma ciência tremendamente masculina. Eu não sei até que ponto eu posso falar machista, mas masculina ela foi. A teologia foi muito masculinizada. Mas de um tempo para cá, tem se despontado no mundo grandes mulheres teólogas, especialistas em acadiano, cuneiforme, grego, hebraico. Eu lembro de ter conhecido uma mulher lá na Universidade Andrews, onde eu fiz meu pós-doutorado, a doutora Leonard Running. Ela já faleceu. E a doutora Leonard Running, ela conseguia ler hieroglíficos e acadiano com a fluência que ela lia em inglês, além do latim, alemão e outras línguas também. Nós temos também na arqueologia a figura de Kathleen Kenyon, que fez grandes trabalhos arqueológicos e outros nomes que eu poderia dar para você, tá bom? E quem sabe eu estou dando aulas agora para uma grande futura arqueóloga ou teóloga, por que não? Aí se você não quiser também ser um teólogo profissional, uma teóloga profissional, não importa. Você tem aqui o conhecimento teológico dado para você na sua área, porque às vezes você é formado em economia e não precisa de mais um diploma, você quer apenas se aprofundar no estudo da Palavra de Deus, o que já é, por si só, um motivo mais do que útil, mais do que nobre. Tá certo? Mas não vamos deixar de lado a nossa tarefa de todo início de aula, orar ao nosso Deus. Então já vou começar aqui o nosso time e nós vamos agora orar a Deus. Antes da oração, quero lembrar uma coisa. Todos vocês que são assinantes dessa plataforma, vocês estão contribuindo com o Museu do MAB, Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP Engenheiro Coelho. É fácil chegar ao UNASP, você pode até fazer planos para um dia vir aqui, conhecer pessoalmente o acervo do museu e poder olhar para o acervo e falar assim, puxa, eu estou contribuindo com isso através do curso que eu estou fazendo ali, a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, que é nada mais, nada menos que uma forma de me tornar seu companheiro de viagem nas profundezas do conhecimento bíblico, tá certo? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado mesmo, Senhor, de coração, por todas as dádivas, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem proporcionado. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, obrigado pelas promessas bíblicas, obrigado pela certeza da salvação. E obrigado, Senhor, acima de tudo, por esse livro maravilhoso, a Bíblia, que o Senhor concede a todo homem e mulher deste mundo. Que nós possamos beber dessa fonte de conhecimento celestial, que nós possamos nos apropriar das palavras desse livro e colocar em prática os ensinamentos dele. E que o Teu nome seja louvado e honrado em nosso proceder diário. Fica conosco e abençoa mais esse estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, já que eu iniciei aqui, quando eu falei da teologia como sendo
uma ciência majoritariamente masculina, maiormente masculina, mas que felizmente bons nomes de mulheres estão despontando na teologia, eu acho isso importante porque você sabe, não é questão de quem é melhor, quem é pior, quem é superior, quem é inferior. Mulher, às vezes, tem um raciocínio diferente do homem e o homem da mulher. Isso é fato. Não significa, repito, questão de superioridade. Vou falar mais uma vez para você. A forma de raciocínio da mulher, às vezes, dá para a mulher algumas especialidades, alguma forma, assim, de tratar com determinados assuntos que o homem teria mais dificuldade. Quer um exemplo? Você pode perceber que as mulheres são aquelas que melhor desempenham relações públicas. Quando você coloca, por exemplo, uma mulher cuidando de recursos humanos, ela faz isso com maestria, porque ela tem já na forma de habilidade social dela uma facilidade de comunicação melhor do que um homem. Embora eu falei que não é questão de superioridade ou inferioridade, mas quando eu digo melhor, no sentido de, nesse quesito, as mulheres se saem melhor. Pode olhar que quando você tem duas amigas, elas podem passar muito tempo longe uma da outra, mas elas sempre se ligam. No aniversário, uma liga para a outra, manda mensagem, elas se falam no telefone por mais de meia hora, enquanto os homens, na sua amizade, oi, tudo bem? Tudo bem. Passam 4, 5 anos sem se ver, né? Então a mulher ela é mais desenvolta nesse sentido. E a partir disso, o olhar da mulher sobre a exegese fez perceber questões do texto que o olhar do homem masculino nem sempre percebeu. Então, que bom que as mulheres agora estão aos poucos adentrando o mundo da teologia. Agora, já que eu estou falando de homem e de mulher, eu tenho que lembrar a problemática que eu deixei na aula passada. Qual a visão bíblica da criação do ser humano e da mulher? Será que Deus criou a mulher inferior ao homem, como alguns apresentam? Vamos ao texto bíblico. É lógico que há muitos textos que merecem uma melhor explicação. Por exemplo, por que a mulher não podia ser sacerdotisa, por que o pai tinha o direito de dar a filha em casamento para um outro homem, a questão do rapto de uma mulher na Bíblia, até do estupro. Mas aqui eu vou me deter ao comentário do Gênesis. Quando essas passagens, outras passagens talvez complexas, chegarem, nós vamos comentá-las, assim como hoje comentamos o Gênesis, tá bom? Mas por questão de recorte textual, estamos agora nas primeiras páginas da Bíblia. Não chegamos ainda nas leis de Moisés, no Deuteronômio e tudo mais. Vamos lá. A Bíblia começa assim a narrativa da criação do ser humano, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme nossa semelhança. As versões antigas diziam, façamos ao homem à nossa imagem. As versões mais atuais, eu estou lendo aqui a Nova Almeida atualizada, elas já mudam um pouco para façamos o ser humano, que é o que fica melhor realmente dentro do contexto. Façamos o ser humano. Esse façamos, esse plural dentro da divindade, é o mesmo plural que vai aparecer também na história da Torre de Babel, não é? Desçamos e confundamos. Muitos rabinos entenderam que esse plural aqui não significa um politeísmo, mas significa Deus falando talvez com anjos ali. Mas não faz sentido para mim porque anjo não faz parte da criação de Deus. Anjo não cria nada. Então tudo leva a crer que Deus estava tendo uma conversa de si para si dentro da divindade. Mas para Deus conversar de si para si, a divindade tem que ser, em termos de pessoas, uma unidade plural. Eu sei que pode parecer um contrassenso falar em unidade plural, mas você tem um monte de exemplos que eu posso dar de unidade plural. Por exemplo, quando você pega o sol, que ele tem a luz, o calor, tudo ao mesmo tempo, a vitamina D, você pode falar que aqui é uma unidade plural. O sol dá várias coisas ao mesmo tempo. Não que eu estou comparando Deus às coisas criadas. Deus é inigualável, não existe nada na natureza que eu possa equiparar com Deus. Este é um erro que muita gente comete. Por exemplo, quando dizemos que na Trindade Deus são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, esse 3 de Deus não é o 3 da matemática. Porque ao 3 da matemática eu posso acrescentar 1 e ele vira 4. Eu posso multiplicar por 2 e ele vira 6. Eu posso diminuir 1 e ele vira 2. O 3 de Deus não é um número aritmético que demanda operações matemáticas sobre si. Ele é um número absoluto. Devemos entender que as coisas que nós temos de Deus são por semelhança.
tá certo? Mas apenas por não por uma equiparação exata. Por exemplo, Deus é pai. O meu pai também era pai, mas só que um ser humano, para ser pai, ele precisa de uma mulher para que possa ter relações sexuais com ele e a mulher gerar um filho dele. Deus pode ser pai sem necessitar ter uma companheira de que gere filhos dele. Eu amo, Deus também ama, mas a Bíblia fala Deus é amor, eu não sou amor. Então você percebe que até aqueles elementos que nós temos aparentemente em semelhança com Deus, ainda assim apresentam uma distinção. Da mesma maneira, essa questão de um Deus único numa pluralidade de pessoas. Jerônimo dizia uma coisa muito interessante no passado, que uma das provas que Deus tem que ser plural é que se Deus é amor, tem que existir o objeto desse amor. Se Deus ama a si mesmo, Deus seria um narcisista. Então, para que Deus ame um outro dele mesmo, esse outro tem que ser uma segunda pessoa. Então, eu tenho pelo menos duas pessoas. E pela Bíblia você sabe que tem também a pessoa do Espírito Santo. Então, quando Deus disse, façamos ao homem, desçamos, é uma conversa da divindade com a divindade. Não é politeísmo, tá certo? Não é Deus único conversando com anjos. Aí Deus disse, façamos ao homem, ou ao ser humano, a nossa imagem conforme nossa semelhança. O que significa esse a nossa imagem? Esta é uma questão que tem levantado muita polêmica ao longo do cristianismo. O que significa a imagem e semelhança de Deus que nós possuímos, que nós temos? Qual é o significado disso, a imagem e semelhança de Deus? É curioso que em Gênesis capítulo 5 é dito o seguinte a respeito de Adão. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a imagem e semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. E continua dizendo, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem conforme sua semelhança. Então, quando a gente vê essa expressão repetida aqui no caso de Adão e seu filho, nós entendemos que a imagem e semelhança tem algo de físico. E, de fato, quando você é filho do seu pai e da sua mãe, você traz elementos que parecem com eles. Mesmo que você seja uma mulher, você se lembra fisicamente de elementos do seu pai. Há muitas mulheres que o jeito dela sorrir é do pai dela. E há muitos rapazes que, sendo homens, o trejeito dele é semelhante ao da mãe. Então, quando Adão cria o seu filho à imagem e semelhança, não importa se é um menino ou uma menina, ele carrega no DNA, olha que interessante a linguagem bíblica, eu falei com vocês em aulas anteriores que a Bíblia não tem linguagem científica, mas ela pode conter verdades científicas. A Bíblia não tem lá a expressão DNA. Watson não tinha nem nascido para fazer esse tipo de nomenclatura do DNA, mas Deus já sabia, era Deus o autor do genoma humano. Então, no DNA do pai para o filho vai passando a imagem e semelhança. Por isso que nós recebemos sempre dos nossos ancestrais uma carga genética que nos torna semelhantes a eles em comportamento, às vezes em postura, em trejeitos, ou às vezes até em tendências. Agora, se eu aplicar essa imagem e semelhança de Adão e seu filho para Deus, eu vou ter alguns problemas aqui. Em primeiro lugar, se a questão é uma imagem física, em que sentido o ser humano é uma imagem física de Deus? Ora, quando você vai para para Êxodo, capítulo 20, existe uma proibição muito clara de Deus no verso 4 que diz assim: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, não há nada que nós possamos igualar a Deus. Se não há nada que possamos igualar a Deus, em que sentido é esta imagem e semelhança que nós herdamos de Deus? É simples. Não tem como fugir do texto bíblico. Pela comparação que nós vemos aqui de Adão gerando um filho à sua imagem conforme a sua semelhança, existe algo do aspecto físico nessa imagem e semelhança, ou como os teólogos latinos chamaram, na imago Dei. Mas alguns, para fugir do aspecto físico, transformando Deus apenas um boneco gigante e nós uma miniatura de Deus,
Chegaram a dizer, Santo Agostinho, por exemplo, que essa imagem e semelhança de Deus é apenas a imagem no sentido do caráter, da intenção, da personalidade. Essas coisas podem estar imbuídas, mas o texto parece dar a entender que há algo também de imagem física, de silhueta. Mas Deus é espírito. Deus não é um corpo físico que pode fazer uma fotocópia de si mesmo. Como é que nós podemos explicar isso? A explicação para mim mais razoável seria a seguinte: Deus é tão grandioso, que ele é inimaginável. A Bíblia descreve Deus como aquele habitando na luz inacessível. O Evangelho de João fala: ninguém jamais viu a Deus. O nome Miguel, Mihael, significa Deus é inigualável, ninguém é como Deus. Deus é único, não há outro como ele, só há um Deus. Agora imagine, como eu falei até numa aula anterior, Deus tem que estar em toda parte porque ele criou o espaço não pode confinar Deus. Não existe um espaço que caiba a Deus. Deus não pensa, Deus não raciocina, Deus sabe. Percebeu a diferença? O que é raciocinar? Raciocinar é chegar a uma conclusão, você pensa e chega a um resultado. Deus, como ele é onisciente, ele já sabe todas as coisas, ele sabe o fim desde o princípio, Deus não precisa raciocinar, Deus não precisa chegar a conclusões, Deus já sabe tudo. Então imagine um ser todo-poderoso, autossuficiente, que está em todo lugar, em todo tempo, que não precisa de nada. Em primeiro lugar, só o fato dele criar já é um ato de misterioso amor. Sim, amor, porque Deus em si mesmo se basta, mas por alguma razão ele resolveu criar a gente. Agora, quando Deus criou seres, não somente os seres humanos, outros seres espirituais que Deus também criou, os anjos, por exemplo, quando Deus criou seres, criaturas que povoam o universo, essas criaturas eram automaticamente o oposto de Deus. E falando especificamente da humanidade, nós somos diametralmente o oposto de Deus. Eu explico por quê, e nem estou entrando ainda no mérito do pecado. É porque Deus está em toda parte. Mas quando ele criou Adão, Adão não poderia estar em toda parte. Adão não era onipresente. Deus sabia tudo. Adão teria que aprender as coisas. Deus pode tudo. Adão e Eva, no caso, eles não podiam tudo. Ou seja, Deus estava num espectro da realidade, Adão e Eva estavam no outro espectro da realidade. E como é que um Deus desse, então, faz para ser conhecido? Como é que Deus poderia estar mais acessível ao ser humano? Vamos abrir a Bíblia no livro de Colossenses. Nós lemos até essa passagem quando eu falei de no princípio criou Deus os céus e a terra. Vocês se lembram? E nós mostramos como é que Paulo ali mostra Cristo como sendo justamente aquele princípio de todas as coisas. Mas quando eu vou a Colossenses capítulo 1, versículo 15, Paulo me dá uma descrição interessante ao falar de Cristo. Ele diz assim, abro aspas, Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível. Noutra parte, é dito que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Então, o que nós entendemos? Cristo, a segunda pessoa da divindade, assumiu uma forma diminuta para se fazer claro e conhecido das suas criaturas. Desde lá de trás. Foi um preço que Cristo pagou já em função da criação. Nem havia o pecado ainda. Ele se tornou menor. Olha o que diz aqui Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Aqui o texto está falando de duas situações. Quando Cristo se encarnou e quando Cristo criou todas as coisas, porque o texto diz, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Reconhecido em figura humana é quando Cristo se encarna. Semelhante aos seres humanos é quando ele se revela.
Eu já citei essa frase numa aula anterior, mas eu acho que ela cai como uma luva aqui. Lutero dizia que os homens usam uma máscara para esconder o seu rosto, mas Deus é tão grandioso que ele usa uma máscara para se revelar. E Cristo é Deus com o rosto, Deus revelado. Aliás, Martinho Lutero fazia a diferença, a distinção entre o Deus revelatus e o Deus absconditus, em latim, o Deus que está ainda na sua glória, inacessível, e o Deus que se revela. Então, a segunda pessoa da divindade, Cristo, esvaziou-se, assumindo já uma forma de servo, no instante em que começou a criar. Quer outro exemplo que ilustra isso aí, que comprova isso? Vamos a Provérbios, capítulo 8. Provérbios, só um minutinho aqui, Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Nós sabemos que aqui está falando de Cristo, quando fala da Rokhmah, que é a sabedoria. Está falando de Cristo e diz assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes das obras mais antigas. Eu fui estabelecida. Está falando de Cristo, apesar do feminino aqui, porque é a sabedoria. Desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci, a expressão seria eu fui gerada, antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes, antes de haver montes que foram firmados. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem os seus princípios, nem os princípios do pó do mundo, e eu já estava lá. Quando ele preparava o céu, quando traçava o horizonte sobre o abismo, eu estava lá. Quando ele firmava as nuvens em cima, quando estabelecia as fontes embaixo, quando fixava o mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele, eu era o seu arquiteto. Eu era o seu arquiteto. E a Bíblia, no Novo Testamento, chama Cristo de sabedoria de Deus, no Novo Testamento. Se Cristo é a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus estava desde o início, e ela fala, ele ordenava, eu era o seu arquiteto. Eu acho linda essa parte, eu estava com ele, eu era o seu arquiteto. A palavra arquiteto, a palavra amon em hebraico, significa o seu artífice, aquele que executa o que o mestre de obras ordenou. E lá numa das aulas que tivemos, lá para trás, eu mostrei para vocês que esse reshit, o princípio no hebraico, é o nome de uma pessoa. Lembram? Que a gente até leu o texto de Paulo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Através do princípio criou Deus os céus e a terra. Em alguém chamado princípio criou Deus os céus e a terra. Por meio de alguém chamado princípio criou Deus os céus e a terra. E o no princípio, diz o Evangelho de João, era o verbo. Mas raciocine comigo, se Cristo era o princípio e é o Pai que comanda e ele é apenas o executor, o artífice, o arquiteto, como diz aqui, Cristo está numa posição diminuta em relação ao Pai. Muitos então acabam lendo esse texto achando que Jesus não é plenamente Deus, porque ele parece menor que o Pai, ele executa o que o Pai ordena. Hierarquicamente, o Pai está acima. A explicação mais óbvia para mim é que Cristo, lá atrás, quando ele começou a criar os primeiros seres, as primeiras criaturas, ele já desceu um degrau voluntariamente, assumindo uma forma diminuta para que essa divindade, que é tão inacessível, pudesse ficar mais próxima dos seres que ele criou. Simplesmente isso. É por isso que a briga de Lúcifer no céu era para ter o lugar de Cristo e não o lugar do Pai, que ele sabia que era inatingível. Então, nesse aspecto, a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, para mim, Adão e Eva já foram criados à imagem do Deus revelado, porque Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Então, Adão e Eva foram criados à imagem de Cristo. E a prova que ambos, homem e mulher, têm a imagem de Deus, não é coisa só do masculino, do macho, do homem, é que o texto diz, vou voltar aqui, olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e diz o verso 27, assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No hebraico isso aqui fica ainda mais claro do que na língua portuguesa. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, não adianta ficar fazendo aquela pergunta, tá bom, então se é a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, Deus tem seios como mulher ou tem peitoral como homem? Né? Deus tem órgão genital como a mulher ou tem órgão genital como o homem? Deus tem barba ou tem cabelos longos? Como é que funciona isso? Deus tem barba e bigode ou não tem barba e bigode? Deus tem lábios femininos ou lábios masculinos?
E alguns até de maneira, para mim, bastante herética, chegam a chamar Deus até de um ser hermafrodita, que teria as duas partes ali. Não é nada disso. Lembra o exemplo que eu falei. Mesmo uma menina, mulher ali, quando ela nasce, você olha e fala assim, nossa, é a cara do seu pai. É uma menina, mas é a cara do pai dela. Às vezes o sorriso dela é o sorriso do pai. O pai é um homem, ela é uma menina, mas ela nasce com o sorriso do pai. Às vezes tem um menino que tem o nariz da mãe. Ele é homem, a mãe dele é mulher. Eu posso dizer que em ambos os casos, de maneira genética, nós somos a imagem e semelhança dos nossos pais, dos nossos ancestrais. De igual modo, somos agora geneticamente a imagem e semelhança de Deus revelado, de Jesus. E o grande problema é que o pecado desfigurou essa imagem e semelhança de Deus em nós, não apenas no sentido físico, que nós estamos deteriorando, nosso corpo morre, nosso corpo envelhece, nosso corpo sente dores, mas também no aspecto de caráter. Nós estamos perdendo aquele caráter de semelhança de Deus. Um dos grandes papéis do plano da redenção é restaurar no ser humano a imagem perdida do seu Criador. Mas vamos continuar aqui. Já vimos então que o homem e a mulher foram criados em pé de igualdade. Na segunda parte do relato, aquela que eu falei que o Gênesis vai trazer com mais detalhes a formação, aqui vem algo que nos chama a atenção. Quando Deus forma o homem, está aqui no capítulo 2, verso 7, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, o homem masculino. Aí, quando vai falar da mulher, lá no verso 22 diz assim: E da costela que havia tirado do homem, o Senhor formou a mulher. Aí muitos lendo apressadamente colocam assim, tá vendo? A mulher tem que ser inferior. O homem foi feito da terra, a mulher do homem. Calma, vamos devagar. Em primeiro lugar, é notório que Deus não tirou Eva de um osso do pé, para que não fosse pisada, nem de um osso da cabeça, para que ela mandasse no casal. Ela foi tirada de um osso lateral. A palavra tsela, em hebraico, que é uma palavra que às vezes traz uma certa... algum debate assim nos hebraístas, a palavra tsela significa aquela que foi tirada do lado. Não é uma questão de contar as costelas de um homem e comparar as costelas de uma mulher e perceber que o homem tem uma costela a menos, não é nada disso. A mulher foi tirada do lado do homem para ser justamente aquilo que Deus falou que ela seria. Eu estou vendo o capítulo 2, verso 18, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Em outras traduções mais antigas diz que lhe seja idônea, ou seja, compatível com o homem. E você pode perguntar assim, por que Deus não criou Adão e Eva juntos? Porque os animais criaram juntos, Deus foi criando os animais ali, não é? E depois Deus acabou falando, cresçam, multipliquem-se, mas no caso de Adão ele cria primeiro o homem para depois criar a mulher. Por que não criou os dois juntos? Por uma razão muito simples. Olha como é que Deus é maravilhoso. Lembra que eu falei numa das classes passadas que Deus curte aquilo que ele prega? Perdão, Deus curte aquilo que ele cria. Lembra que eu falei com vocês? Deus curte a sua criação. Está aí a teologia do Shabat. Deus descansa no sábado, não é porque ele está cansado e estou prostrado, trabalhei demais, desde domingo que eu estou criando a terra. Não, não é isso, Deus não se cansa. O livro de Isaías fala, o Senhor não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Na verdade, esse descanso de Deus é uma forma de contemplar com alegria as obras de suas mãos. E na teologia, nós dizemos que há dois tipos de atributos de Deus. Há os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis de Deus? É aquilo que só Deus possui e as criaturas não podem herdar. Por exemplo, imortalidade em si mesmo, só Deus possui isso. Onipresença, somente Deus pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotência, somente Deus pode ser onipotente. Onisciência, somente Deus pode saber todas as coisas. Então esses atributos são exclusivos de Deus, são atributos incomunicáveis. Mas há outros atributos que justamente por causa da imagem e semelhança, Deus comunica às suas criaturas. Deus permite que nós também tenhamos, ainda que de maneira diminuta, por exemplo, o atributo do amor. As pedras não amam, mas o ser humano pode amar. E amar de uma maneira racional, consciente.
Então, por isso, nós dizemos que o atributo do amor é um atributo comunicável de Deus. Mas lembra o que eu falei no início. Deus ama, eu amo, mas Deus é amor, eu não sou amor. Porque eu amo, mas eu poderia não amar. Deus não tem como amar, como não amar. O amor já se confunde com o ser dele, ou seja, os atributos de Deus se confundem com a essência de Deus. Os meus atributos não se confundem com a minha essência. Eu posso aprender alguns atributos. Mas, de qualquer maneira, repito, atributos comunicáveis são aqueles que Deus comunica às suas criaturas. E por que Deus faz isso? Explicando de uma maneira geral, seria mais ou menos assim. Você já passou por aquela experiência que você está num restaurante maravilhoso e eles servem um prato delicioso e você tem alguém que você ama demais e a pessoa não está ali naquele restaurante? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça ao degustar aquele prato? Nossa, eu queria tanto que fulano estivesse aqui, gente, ali ia amar esse prato aqui. Como é gostoso. Parece assim, é tão bom, que você não quer curtir sozinho. Quando você ama de verdade, você não gosta de curtir as coisas sozinho. Principalmente quando você sabe que aquilo pode ser também um objeto de alegria para outra pessoa. E na primeira oportunidade, o que você faz? Você leva a pessoa que você ama a experimentar aquilo que você experimentou. Olha, eu quero te trazer nesse restaurante aqui, porque eu tive aqui no ano passado, a comida aqui é tão deliciosa, que eu falei, nossa, um dia eu vou trazê-la aqui. E você leva. E muitos fazem isso. Quantos pais fazem isso com os filhos? Ó, meu filho, eu quero te dar aqui de presente isso aqui que eu ganhei do meu avô, porque eu fiquei tão feliz quando meu avô me deu isso, agora é a hora. Já viu algumas mães que chegam para a filha e falam assim, olha, minha filha, hoje eu vou te dar esse broche aqui, que a minha mãe me deu no dia que eu casei. O que ela está falando com aquilo? Eu fiquei tão feliz com aquela demonstração de amor da minha mãe, que eu quero que você, minha filha, tenha a mesma alegria e sentimento que eu tive naquele dia. Sentimentos bons, a gente quer que a pessoa que a gente ama também os tenha. E com Deus não é diferente. Por exemplo, Deus sabe como é bom ser adorado. Deus curte a criação. Lembra que eu falei com vocês? E o que a criação faz em relação ao Criador? Rende-lhe glória, honra e louvor. Nós não podemos ser deuses, mas é tão gostoso ser Deus que o Criador faz assim, Adão e Eva, eu vou dar para vocês uma sensação do que é ser eu mesmo. Eu vou fazer com que os animais tenham por vocês a mesma reverência, respeito e amor que vocês devem ter comigo. Tanto é que foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva, quando ele falou aqui, olha, sede fecundos, multipliquem-se e encham a terra, eu estou lendo 1:27. E sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Em outras palavras, é como se Deus falasse assim, o que o universo faz em adoração a mim, eu vou fazer que os animais façam em adoração a vocês. Eu sou o Deus do universo. Vocês, Adão e Eva, serão os deuses dos animais. Da mesma maneira que eu curto uma pessoa que me adora, vocês vão curtir o carinho, o respeito, a reverência dos animais por vocês. Olha que lindo. E no caso da mulher, foi a mesma coisa. Deus permitiu que Adão sentisse falta daquilo que nem existia. E de fato, você sabe que quando é que a comida está mais gostosa é quando você está com fome. A cama fica mais confortável quando você está cansado. Então, embora tudo era perfeito, Deus permitiu uma nota dissonante antes do pecado. Se você olhar, Deus sempre que Ele cria todas as coisas, a expressão que fala assim, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Por exemplo, aqui no capítulo 1, versículo, deixa-me ver aqui, no capítulo 2, na verdade, né? E assim foram acabados os céus e a terra, e Deus abençoou, não, agora acabei me perdendo aqui, mas tem toda uma parte que Deus fala assim, e eis que era tudo muito bom. E tudo era muito bom. E Deus fez. Isso aqui é repetido várias vezes. Agora eu não estou achando aqui. E viu Deus que a luz era boa, diz aqui no verso 2, e era tudo muito bom. E disse Deus, é bom, porém, contudo, entretanto, todavia, quando Deus vai criar o homem e vê o homem sozinho, pela primeira vez,
a expressão muda. Ele diz, não é bom. Perceberam? Não havia acontecido o pecado ainda. Até aqui, sempre que Deus criava as coisas, Deus repetia, e eis que era muito bom, e Deus viu que era muito bom. Aqui, olha, achei um aqui, olha, o capítulo 1, versículo 25. E Deus viu que isto era bom, depois que ele criou os animais. E Deus viu que isto era bom. E Deus criou o homem, e viu que isso era bom. Quando chega no verso 18, Deus fala, não é bom. Deus permitiu que Adão sentisse falta de algo que Adão nem sabia o que era. Adão nem sabia o que era. E quando Deus cria a mulher depois de ter dado sono ao homem, olha qual foi a exclamação de Adão no capítulo 2, verso 23. E o homem disse, esta afinal. Essa expressão, esta afinal, sabe o que está entendendo no hebraico? Que Adão já havia procurado uma companheira idônea em todos os animais. E ele viu que os animais estavam impares. Deus havia chamado Adão e mandou que ele desse nome aos animais, está aqui no capítulo 2, verso 20. Vamos ver o verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. Que nome lhes daria? E o nome que ele desse a todos os animais vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome aos animais domésticos. Mas Adão percebia que os animais tinham sempre uma companheira e nenhuma lhe era idônea. Ele sentiu falta. Aí, lembra que eu falei? A cama é mais confortável na hora que você está com sono. A comida é mais gostosa na hora que você está com fome. A criação da mulher ficou especial quando ela veio preencher uma falta que Adão estava sentindo. Agora veja uma coisa interessante no hebraico. Quando fala que Deus criou o homem, diz assim no capítulo 2, verso 8. Perdão, no capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. No capítulo 2, 22 diz, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher. Embora aqui está falando que Deus formou o homem, formou uma mulher, no hebraico o verbo é diferente. Quando diz que Deus formou o homem, a palavra que aparece é a palavra yatsá. Yatsá é formar no sentido de pegar um barro e dar molde ao barro, você entendeu? Peguei o barro e fui dando molde no barro ali. Isso aqui que é yatsá. Moldei o barro, fiz o homem. Mas quando diz que Deus formou a mulher, aí o verbo é outro, é bená. Bená ou baná significa detalhado, detalhismo, complemento, prestar atenção nos mínimos aspectos. Noutras palavras, eu não estou aqui criando nenhuma heresia em dizer isso, é como se Deus criasse Adão a machadadas e Eva foi criada polida. Ou dando uma outra ilustração, é como se Adão fosse o alicerce e Eva fosse o acabamento da casa. Sabe a casa quando você constrói? Rapidinho você constrói as paredes e põe o telhado. O acabamento é que é o mais delicado, né? É o design de interiores e tudo mais. Os verbos yatsá e baná são verbos diferentes. Um significa criar, de realmente dar uma modelagem aqui, mas uma coisa meio às pressas. O outro é detalhista. É como se Deus fizesse Adão assim, ó, tá pronto. E quando ele foi fazer Eva, calma, agora eu vou pintar, eu vou ilustrar. E mais do que isso, o verbo baná, ele complementa yatsá. É aquilo que eu falei, é como se o homem fosse uma casa que foi feita só as paredes e o telhado, mas a mulher fosse o acabamento. A forma como Moisés escreveu isso aqui até coloca a mulher numa condição elevada, não é pejorativa. Você percebeu? É uma condição elevada. A mulher é aquilo que dá o clímax da criação. Aliás, pelas entrelinhas do texto hebraico, o homem só se torna ser humano completo depois da criação da mulher. Até a criação da mulher, o homem não é humanidade. Ele é uma peça incompleta, provisória, uma casa sem acabamento. Você percebeu que o texto hebraico, longe do que as pessoas podem perceber, enaltece a mulher muito mais do que qualquer discurso de valorização do papel feminino na sociedade? Vou mais além. Alguém pode falar assim, Rodrigo, mas por que Deus criou a mulher para auxiliar o homem? Quando você lê o capítulo 2, versículo 18, diz assim, não é bom que o homem esteja só.
farei para ele uma auxiliadora. Por que essa expressão auxiliadora? Fica parecendo que a mulher é uma empregada doméstica, né? Uma mulher que auxilia em casa, alguém do cafezinho, alguém que varre. Não que essas profissões sejam pejorativas, pelo contrário, toda profissão é digna. Quantas empregadas domésticas formaram seu filho doutor na faculdade à custa de muita faxina? Quantas pessoas, às vezes, ali, até homens no local de trabalho, trabalhavam apenas levando o cafezinho ali no escritório e conseguiram formar o filho e lutar. Todo o trabalho é digno. Mas em termos sociais, você sabe que existe mais glamour numa pessoa que se torna o CEO de uma multinacional do que uma mulher que se torna apenas uma auxiliadora, uma doméstica, uma coisa assim. E, num primeiro momento, uma leitura feminina disso aqui parece colocar a mulher em segundo plano. O homem é criado primeiro e a mulher é criada para ser auxiliadora dele. Mas calma, vamos devagar. Essa palavra auxiliadora aqui no hebraico é a palavra ezer. Ezer não é auxiliadora no sentido de alguém que varre o chão para eu poder passar, tá bom? Auxiliadora não significa aquela pessoa que auxilia no sentido de traz um cafezinho para mim, por favor. Não. A palavra ezer significa auxiliador no sentido de salvador, redentor. Esse termo ezer é aplicado ao próprio Deus. Quer ver? Leia comigo o Salmo 10, verso 14. Salmo 10, versículo 14. Eu vou ler aqui na minha Bíblia para você. O Salmo 10, versículo 14, diz assim. Vamos lá. Tu, porém, tens visto isto porque atentas ao sofrimento e à dor, está falando de Deus, para que possais tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, está falando a Deus. A ti, Senhor, se entrega o desamparado. E tu tens sido o auxiliador do órfão. Quando você vai no original hebraico, a palavra auxiliador aqui aplicado a Deus, tu, ó Deus, tens sido auxiliador do órfão, é a palavra ezer. É a mesma palavra que aparece aqui em Gênesis capítulo 2, 18, para falar da mulher. Ora, se auxiliador é uma palavra pejorativa, então Deus também está sendo pejorado, porque Deus é chamado de auxiliador do órfão. Tanto é que algumas Bíblias traduzem por defensor do órfão. Defensor do órfão. Quer ver um outro texto também que aplica essa palavra a Deus? Salmo 30, verso 10. O Salmo 30, versículo 10 diz assim, olha, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio, o meu ezer. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus ia fazer a mulher para ser uma auxiliadora do homem, uma ezer do homem, isto era uma forma de divinizar a mulher e não colocá-la num plano inferior. Um último versículo que eu queria ler para você, que até para você ver que interessante como é que ezer é mais do que auxiliar, é defender, salvar, alguém que está se afogando. O salva-vidas é um ezer. A palavra, o nome do filho de Moisés. Vamos ler Êxodo capítulo 18, versículo 4. Êxodo capítulo 18, versículo 4. Você lembra, auxiliador aqui é ezer. Quando Moisés vai ter o seu filho, olha como ele dá o nome para a criança. Ao outro, Moisés chamou de Eliezer, pois Moisés tinha dito, o Senhor de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Você sabe que os nomes no Antigo Oriente Médio, eles eram escolhidos mais pelo significado. O significado era muito importante. Por isso que muitos nomes na Bíblia, ele dá o nome e em seguida dá o significado. Aqui diz que Moisés chamou seu filho de Eliezer e complementa, pois o Senhor de meu pai e minha mãe me livrou da espada do Faraó. El, em hebraico, é Deus, tá certo? Por exemplo, Joel, o Senhor é Deus. Daniel, Deus é meu juiz. El é Deus. I significa meu. Por exemplo, se eu falo em hebraico, o povo é Am. Ami, meu povo. El, Deus. Eli, meu Deus. E Ezer? Você já aprendeu. Ezer significa auxiliador, ajudador, defensor. Então, Eliezer, meu Deus é defensor. Ou Deus é meu defensor. Deus é o meu Ezer, o meu auxiliador.
Esse mesmo título é o título que é aplicado à mulher quando Deus diz: farei ao homem uma companheira que lhe seja auxiliadora, que lhe seja Ezer. Isso é fantástico. Então, como você pode ver, longe de dizer que a mulher foi criada inferior ao homem, nada disso é verdade. Ela foi criada no mesmo patamar que o homem, foi criada à imagem e semelhança de Deus como homem. Os dois são idôneos, tá certo? Os dois estão em pé de igualdade perante o Criador. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, veio o pecado na humanidade. E é o pecado que causou essa ruptura entre o casal, essa ruptura na família humana. Mas sobre o pecado e como é que o texto bíblico me ajuda a entendê-lo melhor, nós vamos estudar na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, quarta-feira, às 20 horas, tá bem? Então avalie aqui o curso, veja se você está gostando, se está agregando conhecimento bíblico a você, e na quarta-feira a gente está de volta aqui para mais um tema inédito dentro do livro do Gênesis, tá joia? Um abraço e até lá!